Estamos aqui hoje novamente com a nossa querida Ana Paula, mais um episódio do LucasCast, como eu já falei. Casericast. Mudou de nome, esse programa não é mais LucasCast, agora vai ser o LucasCast. Já abandonei. Bom, queria agradecer de novo, a gente não deixou a Ana Paula embora, obviamente, né, por estar aqui no programa com a gente hoje. E a Ana Paula, ela É um prazer. Ela é uma pessoa super querida, formada em odontologia, em direito, é doutoranda na Universidade de Buenos Aires. Sim. E é escritora também. Tem 2 livros, a gente vai falar disso Sim. aqui nos livros. Queria que você comentasse do que tem nos seus livros pra gente, que é Eu Divorciei Agora. Sim. E o outro é Eu Achava Que Era Amor. Fica aqui nesse programa, porque vai ser muito interessante esse papo. Já até pode me substituir, tá melhor que eu. Totalmente. Tô à vontade. O Divorciei Agora, eu falo que eu escrevi pra mim no passado. Quando eu me divorciei, eu tinha uma filha de 10 meses, outra de 2 anos. Mentira. E eu tinha 34 anos, estava no último ano de direito. Não, agora você vai ter que me contar por que você divorciou. Mas é um programa, não é fofoca. Calma, deixa ela falar dos livros, né? Não, mas deixa ela falar. Eu fui casada durante 9 anos, não tinha um relacionamento abusivo. E aí, distanciamento mesmo, eu acabei me divorciando. E eu tinha uma bebê de 10 meses e uma de 2 anos, estava no último ano de direito, porque eu tinha sido dentista. Mas eu me apaixonei por direito. Então eu larguei tudo, consultório, clínica, Que coragem, tudo. que coragem. E fui fazer direito. Então eu tinha 34 anos, estava me divorciando, amamentava de 10 meses. Nunca tinha feito estágio, porque eu tive as 2 no meio da faculdade. E passei na prova da OAB no meio do 5º ano. Eu não sabia fazer uma petição. Então eu fazia cursinho à tarde, amamentava. Olha, foi um caos. Mas eu sempre pedia para Deus, assim, nossa, Deus, se eu tô passando por isso, me ajuda, né? Me mostra o meu caminho. E eu falo, quando você tá no caminho certo, parece que tudo flui na sua vida. Mas eu fiquei perdida, eu senti medo. Então, será que eu vou perder a guarda das minhas filhas? Como que eu vou criar filhas saudáveis? Será que eu tenho direito a isso ou aquilo? Como que vai ser agora para eu entrar no mercado de trabalho? Já que eu estava no último ano, né? Então, eu tive todas essas dúvidas, essas dores de não saber se vai ter um novo relacionamento, se vai dar conta de tudo, se vai conseguir pagar as contas, se vai conseguir cuidar, se vai conseguir criar essas meninas de uma forma saudável, se vai conseguir elaborar os sentimentos para... E aí, eu me aprofundei nisso. Então, eu lia os livros de direito para saber o que eu tinha direito ou não. Eu estava no último ano. Eu me aprofundei na parte psicológica. Então, assim, eu não quero causar trauma nas minhas filhas. Meu casamento acabou, mas eu quero que elas cresçam meninas saudáveis. E isso me ajudou a me aprofundar nessa questão da guarda, da convivência. Eu estudava alguma coisa sobre a parte psicológica e já aplicava na minha vida pessoal. Tive vários momentos, assim, dificílimos, né? Mas hoje eu vejo elas adolescentes e eu tenho orgulho da mãe que eu fui para elas. Porque os filhos, eles aprendem pelo exemplo. E quando eu me divorciei, eu pensei, qual exemplo eu quero ser para essas meninas? E foi isso que eu fiz. Então, esse livro, se eu me separasse hoje, era o livro que eu queria ler. Porque ele fala por que os casamentos terminam, ele fala da parte jurídica, mas de uma forma muito pro leigo, uma forma didática. Então, eu falo, minha filha consegue ler e entender. Entendeu? E ele fala principalmente da parte entre pais e filhos. Como que você vai fazer? O que não vai prejudicar seu filho? O que prejudica os filhos? Por exemplo, programar o filho para odiar o outro genitor, para não querer conviver, dificultar a convivência, falar mal, omitir informações, mudar para local distante só para não conviver. E tem gente que faz até falsas denúncias. Isso é uma violência psicológica contra os filhos. Então, eu explico para as pessoas o porquê isso prejudica os filhos. E eu acho que isso é o principal. E trago novas formas de resolver os conflitos familiares. Porque quando essa família chega no juiz, o juiz é um terceiro que não sabe nada. Então, é uma família doente que teve que delegar
para um terceiro resolver a vida delas. E quando a gente tem formas alternativas de conflito, como a mediação, as práticas colaborativas, as próprias pessoas elaboram esse divórcio. Então, na mediação, por exemplo, com a ajuda de um mediador, as partes chegam a um acordo que é melhor para elas e que elas escolheram. Então, é cada um cedendo um pouco. Nas práticas colaborativas, os advogados são proibidos de brigarem. E eles contratam profissionais de outras áreas. Então, tem o profissional da área financeira, que vai estruturar aquela partilha de bens, vai estruturar como essa mulher vai pagar as contas depois. E tem a ajuda da pessoa que fica responsável pela parte psicológica daquela família, que não é uma terapia, é uma análise para chegar naquele acordo. E aqueles advogados sendo proibidos de brigarem, aí não tem um litígio tão grande. Práticas colaborativas é uma forma de resolver o conflito que é muito usada nos Estados Unidos e ainda muito pouco usada no Brasil. Tem o direito sistêmico, quando você usa os princípios da terapia de Bert Hellinger para enxergar aquele conflito, e isso o advogado ele pode usar no seu dia a dia durante uma consulta com o cliente, e ele consegue bons resultados, ele consegue que o cliente enxergue o que ele realmente está querendo, né? Qual que é a situação daquela família. Então, eu acho que é isso, entender o ambiente, né, que ele vive, conseguir sistemicamente olhar onde ele está inserido. Qual que é a posição. Sim. Isso é para sempre, até para um novo relacionamento, né? Para você ver aonde está a sua posição. Então, o livro, ele traz, o Divorciei Agora, ele traz tudo isso. Então, era o livro que eu queria ter lido. Que eu escrevi, legal. Eu escrevi para mim lá em 2011. Fica aí a dica de leitura, pessoal. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo esse livro, tá bom? E o Eu Achava Que Era Amor, ele tem um subtítulo, que é um guia para sair de um relacionamento abusivo e voltar a se amar. Porque eu falo, o relacionamento tóxico, ele começa com a cara de amor da sua vida. Porque tem muita manipulação no começo. E depois, aos poucos, a pessoa vai minando e você vai ficando com a autoestima destruída, que aí você perde a sua autonomia de fazer as coisas, de tudo. E quando eu falo de relacionamento tóxico, eu não tô falando só da vítima mulher. A gente tem vítimas homens também. A literatura traz que é numa menor porcentagem? Sim, mas também o homem pode ser uma vítima de um relacionamento tóxico. Então, mas, esse livro... Desculpa. Esse relacionamento tóxico, ele tem muito mais a ver com o cara, né? Vamos supor, se é o homem, com a personalidade, com a doença dele, ou com a minha personalidade que abro essa porta? Os dois. Eu falo, por exemplo, nem todo abusador é narcisista e nem borderline, mas todo narcisista e borderline é um abusador. Tem comportamentos abusivos. Então, esse abusador, ele tem uma personalidade diferente, tá? Mas também a vítima, muitas vezes também. Então, aquela pessoa mais salvadora, mais empática, ou aquela pessoa que, por exemplo, teve uma ferida do abandono na infância. Então, ela pode ter características mais fáceis de atrair uma pessoa abusiva. Por isso que eu escrevi o livro. Porque a primeira parte do livro é o script do abuso. Como ele começa. Então, ele começa com a cara do amor da sua vida. Só que isso é tudo mentira. É manipulação para ele te conquistar. Ele faz tudo o que você quer. Exato. E fala tudo que você quer ouvir. Fala tudo que você quer ouvir, faz tudo o que você quer. Ele te coloca já dentro. Dá certo. Não gosto de gente assim. Ele coloca dentro de uma bolha do amor, entendeu? E aí ele fala, aí ele fala: eu vou sair com os meus pais. Mas vamos ficar só nós dois, eu arrumei um programa melhor. Ele vai te afastando de tudo e de todas. E aí você vai ficando dentro daquela bolha.
Entendeu? E aí você já não conversa mais tanto com as pessoas, porque tá tudo maravilhoso nesse primeiro momento. Você se afasta das coisas que você gosta de fazer. E quando ele vê que ele conseguiu te colocar nessa bolha do amor... Que teoricamente são só vocês dois. Exato. Aí ele começa de uma maneira sutil. Então não é a gente fala relacionamento abusivo, apanhou. Não é isso. Aliás, a violência psicológica, ela é muito pior, porque ela ocorre de forma homeopática e as pessoas não acreditam que aquilo tá acontecendo. Aí ele começa, vai depois da bolha de amor, a te criticar aos poucos, a te podar. Aí vem o ciúmes excessivo, aí vem as humilhações, as traições. Então, assim, tem diversos mecanismos antes de uma violência física. E a violência física nem sempre acontece. E eu falo, destrói a autoestima, porque se a mulher ou o homem... A mulher, né, que tem a Lei Maria da Penha apanha, ela pensa, olha, que grave o que me aconteceu. Será que eu entro com uma medida protetiva? O homem já não tem. O homem, quando ele apanha, se ele for tomar alguma medida jurídica, ele tem que ir pelo Código Penal. Então, o homem também não está desprotegido. É que são caminhos diferentes. A mulher, Lei Maria da Penha, porque ela é mais vulnerável, e o homem pelo Código Penal normal. Mas quando tem uma violência física, a pessoa já toma um choque. Agora, na violência psicológica, tem os ciclos da violência. Então, assim, começa com a lua de mel, com aquela cara de amor grande, aí vai para a parte da lesão, né, que a gente fala. Então, as críticas, as humilhações, os xingamentos, as traições, a violência e às vezes psicológica... nem precisa fazer isso, né? Existem... Vou te interromper. Existem outras formas. Então, assim, eu tenho uma pessoa muito querida que ela saiu aqui do Brasil, foi morar fora, sim, por causa do marido, num país totalmente inóspito no idioma e nas possibilidades de trabalho dela. E eu sempre falava pro meu marido, pro Marcelo, falava assim, eu não gosto desse cara, meu. Sabe por quê? Porque ele é gentil demais, elogia demais a mulher, e eu não confio em gente assim, né? E aí todo mundo sempre fala assim pra mim, nossa, como você é encrenqueira, né? Eu sou uma pessoa... E aí ele foi fazendo, ela não trabalhava, morava nesse lugar. Fica dependente. Ficou dependente e em determinado momento a pessoa te trai e pede o divórcio. E você não tem nada. Né? Você tá falando disso, aí eu lembrei. Então, aquilo era um relacionamento tóxico também. Era, ele só trocou a vítima. Então, acontece assim, a lua de mel, depois vem essa parte das lesões, né, da própria violência psicológica. Aí, né, o que acontece? Sempre vai ficando nesse... Aí ele vê que a pessoa vai terminar, aí ele joga uma migalha de amor. Então, cada vez a migalha vai ser menor. Até que ele arruma alguém melhor. Até que ele arruma outra vítima e a gente fala o descarte. O abusador, ele descarta. Aí, se ele vê que ela tá se recuperando, nem sei o que aconteceu, mas geralmente, quando o abusador vê que a pessoa ou tá num novo relacionamento, ou se recuperou, o que eles fazem? Ele quer hoovering. Aí ele quer ver se ele ainda tem poder sobre aquela pessoa. E chama a pessoa de alguma forma... ou para dentro do relacionamento, ou vai lá e irrita a pessoa para ver se ele ainda consegue mexer com o psicológico dela. Então, por isso que a gente fala contato zero, que é evitar o tipo de contato com essa pessoa. Então, a segunda parte do livro é que eu falo do contato zero, de como recuperar essa autoestima. Porque o que faz a pessoa ficar dentro de um relacionamento abusivo é porque a autoestima dela tá destruída. A autoestima, eu não falo só a pessoa se achar bonita. Não, é o autoconceito. É o que ela pensa sobre ela. Não só em relação à beleza física, mas se ela é capaz, por exemplo. Então, é o autoconceito, a autoimagem, que é em relação à beleza física, como ela se vê, né? O automerecimento. Será que eu mereço? Porque às vezes ela fala assim, eu não mereço ter um relacionamento melhor. Ela tá tão destruída que ela fica lá. Entende? Então, a autoestima, ela tem várias nuances. E o abusador, o que ele faz para aquela vítima não sair do relacionamento é minar a autoestima dela e afastar ela de todo mundo. Então, é importante, depois que termina o relacionamento, retomar a rede de apoio, fazer as coisas, voltar para fazer as coisas que gosta. E não se envolver rapidamente em outro relacionamento. Não, porque a tendência, se você se envolve rapidamente num outro relacionamento e o anterior era abusivo, tóxico, é você repetir padrão. E você não pode virar o abusador? Olha lá. Poder até pode, mas... A escorpiana vingativa. Tem um amigo nosso...
que, né, o Bayar, um beijo pra o você, Bayar. Que ele fala de um dos tipos de relacionamento que é mais difícil você se separar, ele chama de relacionamento 4,5. Por quê? Que assim, é o verdade. relacionamento que é 1, 2 é horrível. É muito claro que você vai se separar. O relacionamento 8, 9, você não tem por que se separar. É uma coisinha ou outra, né? Sim. Mas o 4,5, assim, ele não é nem tão ruim, que fique muito claro, e ele não é bom o suficiente para ser minimamente bom, né? Sim. E aí fica nesse 4,5 e aí daqui a pouco não vamos separar. E aí ele melhora um pouquinho, Vai pro 7,5. vai pro 6, Sim. e aí é um 6, 6,5, né? Não chega no 8. E aí fica nesse meio do caminho, assim. Você já nota isso, assim? Porque o relacionamento tóxico, por exemplo, que é 1 e 2, é muito difícil de você sair dele. Por quê? Porque ele é um relacionamento bipolar. Então, ao mesmo tempo que tem a parte péssima dele, tem uma parte maravilhosa, que é quando o abusador te leva de volta para aquele começo, que é a migalhinha da bolha do amor. Então, ele é realmente muito difícil. O relacionamento 8 e 9 é difícil porque tem uma parte boa. Né, o relacionamento 8 e 9. Para de ser exagerado. E esse Vai, Eu liga acredito pra no ele. amor, cara. Eu acredito. Não, eu sei que você acredita, mas você sabe que 8 e 9 é impossível. E agora, esse relacionamento que é meio termo... Não, 9 e 10 que eu falei. Não é, não. O que acontece? As pessoas se acomodam, né? Nesse relacionamento. Falar, não tá bom? Mas também é a mãe, o pai dos meus filhos, algumas vezes. Tá mais ou menos. E não vai ter relacionamento 10. Nunca. Não existe, porque Obrigada. a gente não é 10. Não existe Sim, pessoa 10. Todo mundo tem defeito. Você amar é você gostar do outro, apesar dos defeitos dele. Que sejam defeitos toleráveis, né? pra você. Exato. Amar é você não competir com o outro, é um apoiar o outro, né? Eu falo que quando você... Uma dica para quem quer saber se você tá num relacionamento tóxico é se a pessoa não te apoia, por exemplo, nos seus sonhos, nos seus projetos, se ela te mina. Quando ela te mina, é porque ela quer te diminuir. Agora, quando a pessoa te apoia nas coisas... É porque é teu parceiro, tá ali do lado, ou tua parceira, né? Então é um. Não, às vezes nem apoia, mas também não atrapalha, né? É. Muito ajuda quem não atrapalha. Já, isso? já me fala Mas muito tem bom. gente que mina. Tem, sempre Mas tem. você não é boa o suficiente. Olha que péssima essa Não, eu foto. começo, acho que às vezes nem é tão claro assim, né? Assim, isso aí não sei não. Não sei se é certo. Exato. Né? Eu acho que os relacionamentos são difíceis nessa escala, né? E as pessoas, por causa dessa facilidade do divórcio, também desistem muito fácil. Desistem. Eu acho que acaba sendo isso. Eu trabalho, eu ganho. Então, você nem construiu e já desistiu. Não falta estudar um pouco sobre você mesmo, uma terapia, uma autoconsciência, estudar sobre um pouco o relacionamento, balizar, por exemplo, né? Não necessariamente uma religião, mas assim, né? Existem, vamos dizer assim... Os valores. Valores, né? Valores e virtudes ali. Eu acho que uma coisa que desenvolver isso piorou... como casal. Eu acho que uma coisa que piorou muito, não só a lei permite agora você se divorciar, que antes Muito não tinha rápido. o divórcio. O que piorou muito é a era das redes sociais, porque nas redes sociais a grama do vizinho tá sempre mais perfeita. É um recorte, É a né? era da fake perfeição. Então a pessoa não vai postar o dia que ela tá mal. Ela vai postar sempre, eu sou a mais sarada, eu sou a mais feliz, eu sou a que viajo Casamento. mais. Sempre maravilhoso. Então você olha casais na internet que estão numa semana maravilhosos e a gente vê casais de famosos e de repente você descobre que aquele relacionamento não era nada daquilo. Só que qual é o problema? E é o grande mal, não é só isso de ser mentira. A gente tá na era da comparação. E a comparação, cada vez mais, gera frustração, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, nunca as pessoas tomaram tantos medicamentos. É um medicamento para ansiedade, um para depressão, um para acordar, um para dormir, um para ficar concentrado. Ela é médica. É verdade. Nunca se consumiu tantas drogas como tem hoje, tanto álcool. Por quê? Porque as pessoas não estão satisfeitas, porque elas olham a rede social e elas acham, a gente vê muitos influenciadores na idade de 20 anos com uma Porsche, com uma Ferrari, com um apartamento, com mansões em todos os lugares. E imagina os nossos filhos como estão crescendo nesse meio, né? Então, é difícil, a gente tem que saber que aquilo lá não é a realidade. São, como você falou, recortes da realidade. E isso faz... Você tá naquele dia que você tá mal com a pessoa que você tem do lado e você
de repente tá na rede social, vê uma outra pessoa falar, acho que é bem melhor, hein, do que esse que eu tenho em casa. E isso é uma ilusão, né? E a facilidade também da traição inicial pela rede social, né? Ai, por que você sempre fala isso? Não, porque é verdade, Toda assim, vez por ele exemplo. fala isso. Porque... Tem horas, assim, isso é uma posição minha, assim. Eu sei. Tem certas fotos que você coloca, assim, eu não tenho nada contra, cada um pode fazer o que quiser da própria cuidado vida. que você vai falar. Não, cada um pode fazer o que quiser, mas tem eventualmente determinadas fotos que elas vão gerar, né, em determinado público, seja homem ou seja mulher, vão gerar likes. Então vai ganhar ali o emoji de coraçãozinho, vai ganhar o olhinho, o foguinho, a palminho, o foguetinho, né? E aquilo ali que você estava falando de redes sociais, quando você está mais para baixo, você está meio chateado, você está sozinho ali, você entra ali, posta alguma coisa ali, aquilo ali te alimenta, te dá uma dopamininha ali, né, para fazer isso. E muitas vezes é onde você está chateado, você brigou ali com o marido, brigou com a namorada, e é onde começa, eventualmente, né, você dá a abertura ali. Antigamente era mais difícil, né? Tinha que mandar carta e ver a pessoa, né? Acho que hoje em dia a rede social ali, você tá à distância de um WhatsApp ali, de um sempre direct. Perguntam, né? Existe traição virtual? Ao meu ver, às vezes virtualmente as pessoas se envolvem muito mais emocionalmente do que sair só uma noite. Sim. Então, ao meu ver, existe sim a traição virtual. É uma questão. E a rede social facilitou demais para isso. Faz com que as pessoas não se sintam satisfeitas. Aí faz o quê? Vivem nos relacionamentos líquidos. Então, sai um dia... Bauman já. Sai um dia e não se aprofunda. Porque quando você se relaciona com o outro, as suas sombras aparecem, né? Durante esse relacionamento. E as pessoas não querem viver anestesiada dentro da sua bolha. Ou você só chega até aqui, eu só chego até ali. E é isso. Relacionamento dá trabalho. Tá? Sim, claro. As pessoas têm que querer. Amar é uma escolha. Você tem que acordar de manhã e falar, eu escolho te amar novamente. A paixão é diferente. Já tinha a Marília Mendonça que falava, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. A paixão é o quê? Você coloca as suas expectativas na outra pessoa e você acha que a pessoa é aquilo, mas não é. Você que tá jogando as suas expectativas. E quando a paixão acaba, ou vira amor, que é uma escolha, ou são aquelas pessoas que terminam um relacionamento e se apaixonam por outro e vivem se apaixonando e pulando de relacionamento em relacionamento. Eu acho que essa questão de comparação, como você colocou, né? Sim. É muito importante, porque as pessoas parecem que estão sempre esperando que vai vir alguma coisa melhor. Sim. Né? Ou aquilo ali é melhor do que eu tenho, então eu quero trocar. Né? Então, eu acho que facilitou bastante. Vou encerrar. Pense sobre isso, Loreta. Eu vou te bater na frente das câmeras, não. Depois, a gente conversa. Eu acho que a comparação é importante, porque a comparação pode se tornar uma meta. Só que você tem que saber com quem você vai se comparar. Né? Hoje eu estava falando com uma paciente, ela veio, estava bonitona. Ela falou assim, não, mas eu queria tomar esteroide. Eu falei, mas pra quê? Você já tá linda, maravilhosa. Não, que eu queria ficar melhor. Eu falei, você vai se comparar a quem? A Jennifer Lopez? Eu falei, ela tem um personal, ela tem dinheiro. Você vai ganhar 10 milhões de dólares para ser esta pessoa? Não. Eu falei, então assim, você tem que se comparar para ser melhor muitas vezes, mas você também tem que saber com quem se comparar. Até o tempo, né? Ou a questão dos milionários jovens, né? Então, acho que a maturidade é isso, né? E o relacionamento, o amor, às vezes ele precisa quebrar para renascer, sabe? Sim. Às vezes você vai terminar um relacionamento, vai quebrar ele por um tempo. Por isso que eu falei que é importante esse tempo de pensar, porque aí você precisa morrer para germinar. Porque o relacionamento, às vezes, parece que tá bom, você tá decepcionada, mas como é uma coisa tão pequena, se reverte. E é esse tempo que as pessoas não estão tendo. Entendeu? Elas já trocam, né? Não é esse investimento. É acreditar que vai dar certo. Para mim, amor é assim, acreditar que vai dar certo. Não é nem um compromisso. Eu vou acreditar que vai dar certo. E eu vou. E é por isso que uma mulher perdoa uma traição, é por isso que a mulher confia no homem bêbado, é por isso que a mulher acredita que é capaz de transformar um alcoólatra em alguém normal. Porque a gente tem que acreditar, né? No livro Eu Achava Que Era Amor, eu falo sobre um guru indiano que ele fala 5
coisas para um relacionamento dar certo. E ó, anota aí. Que a gente tem casal ano que vem, né? Eu quero ser madrinha de casamento. É ter a natureza mais ou menos parecida. Então, fazer um ranking de notas, vai. Então, a natureza mais ou menos parecida. Não pode ser em relação à aparência, à cultura, a parte financeira. Por quê? Porque quando tem muito desnível entre um dos itens, aí você tem que compensar com o outro. Porque se for tudo desnivelado, é uma chance de dar errado. Serem verdadeiros companheiros, né? Ter o equilíbrio de troca, então, de dar e receber. Então, você dá um pouco. E tem gente que dá tanto que nem espera o outro retribuir. Você dá um pouco, espera o outro retribuir, o outro retribui um pouco mais, você dá um pouco mais. E assim a relação vai crescendo. Quando tem esse desequilíbrio na troca, aí os relacionamentos não dão certo. Entendeu? Ter fé, né? Confiar. A gente tem que confiar até que o outro vai errar. Porque a gente sempre vai buscando a perfeição. E também, eu acho assim, a gente tem que se despedir da nossa família de origem. Eu vejo que muitos relacionamentos terminam por quê? Porque a gente tem a tendência a querer pertencer à nossa família de origem. Então, a gente inconscientemente, a gente repete padrões. Então, você vê um homem e uma mulher. Aqui, a minha unha são os rostos, né? Então, a mulher fica olhando, só minha família faz certo, mesmo que inconscientemente. Eu vou fazer desse jeito, que esse jeito é certo. E o marido faz a mesma coisa, eles ficam de costas. Então, a gente tem que honrar, agradecer a nossa família de origem, mas se permitir fazer diferente, se olharem de frente e construir uma nova família. O que é o correto para nós? Então, a gente traz os nossos valores, a nossa percepção, essa tendência de pertencer da nossa família de origem, mas a gente pode fazer diferente. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, porque a gente sente culpa quando a gente faz diferente da nossa família. Não, é porque é o outro, né? Eu sempre falo pro Lucas, às vezes eu brigo com o Marcelo, porque ele é muito diferente de mim. Sim. Né? Eu e o Marcelo, a gente não tem nada a ver, nós somos opostos. Mas o mais difícil é falar assim, eu sou criada de um jeito, ele é criado de outro, e a gente, para congruir, a gente às vezes tem que passar uns perrengues. É se permitir fazer diferente, porque a gente tem culpa quando a gente faz alguma coisa diferente da nossa família. Então, fazer todo esse exercício mental ajuda, porque eu vejo relacionamentos acabarem por muito pouco. Por um querer impor o jeito da sua família, ou ficar só, não entrar dentro dessa nova relação. Então, isso é importante também. Muito obrigada. Muito obrigado. Anotou? Maravilhoso. Dica de leitura, hein? Tá aí debaixo na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado, Ana. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigado. Anotou?